Olá, meus queridos do oitavo ano. Hoje a gente vai falar aqui um pouco melhor, um pouco mais sobre o continente asiático, né? A gente está falando aí sobre o continente asiático, um pouco do continente europeu, um pouco da Oceania, né? Falamos lá na aula passada. Vimos aí sobre o continente hoje mais rico, que é o continente europeu, né? Rico em questão de distribuição de renda, né? Menos desigualdade social, né? Tem uma o continente europeu tem uma moeda única, que é o euro, tem um bloco econômico único, que é a União Europeia, né? Que é o bloco econômico mais bem sucedido do mundo, que é um bloco econômico, professor. Todo mundo sabe que um bloco econômico é um bloco, uma junção de países, né? Onde os países eles se autoajudarem, né? Ajuda mútua, seja como no caso da União Europeia, eles têm união aduaneira, união monetária, união linguística, né? Que é isso? União aduaneira, as fronteiras, né? As fronteiras entre os países estão abertas. Ou seja, você pode ir lá de Londres até a Rússia, né? Pagando pouco, ninguém praticamente vai te barrar, vai te pedir passaporte, vai te pedir o visto para a entrada, porque os países eles têm, né, essa livre barreira, né, aduaneira. Você pode ir de um país a outro sem precisar mostrar passaporte ou pedir visto, pedir entrada naquele país, pedir autorização para entrar naquele país. Ou por onde você passar, você vai usar a moeda única, que é o euro, e você pode falar a língua única, o inglês, ou pode, como tem lá múltiplas línguas, pode falar o alemão também, que é muito falado, né? Enfim. Então, hoje aqui na página 175, a gente vai dar continuidade ao que a gente já falou, tá? Então, a gente vai falar sobre essas fontes de energia. A gente tem os dois tipos, né? As fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis. As fontes de energia renováveis são as fontes de energia limpas, as fontes de energia que a gente pode reutilizar, como por exemplo é o caso da energia solar, né? O sol está sempre aí, esse boião atômico, energia atômica lá a milhões de quilômetros de distância do nosso planeta que chega até aqui, né? E a energia eólica também, a energia hídrica também, são fontes de energia limpa, né? Do sol, solar, a hidráulica da água e a energia eólica do vento, né? Então, você pode utilizar essas fontes de energia limpas, né? Também os biocombustíveis, biomassa, que é aí da mamona, o milho, você pode utilizá-los, tá? Enfim, e já as fontes de energia não renováveis são também chamadas de fontes de energia fósseis, né? De combustíveis ou combustíveis fósseis, como é o caso aí da gasolina, né? Que é um derivado do petróleo, né? O petróleo é hoje a fonte de energia mais utilizada no mundo, ou seja, o mundo todo não é ecológico, né? Nesse sentido, o mundo utiliza mais essa fonte de energia não renovável ou essa fonte de energia fóssil. Fóssil por quê? Porque é retirada justamente desse processo de decomposição que esses seres viveram há milhões de anos atrás, ou há milhares de anos atrás, né? Como é o caso aí do principal petróleo, né? Que é uma fonte de energia fóssil. Ok, ó, aqui na página 176, já vem falando que a Europa ela utiliza muito, né? Utiliza muito essas coisas, essa fonte de energia fóssil, desde a Revolução Industrial, quando precisou muito do carvão, já começou a utilizar aí a primeira fonte primária, né? A primeira fonte de energia, o carvão, que é também um poluente, né? Que é também uma fonte de energia fóssil.
carvão mineral, no caso. Então, depois do carvão mineral, começaram as fontes de energia e do petróleo, começaram a se pensar em utilizar fontes renováveis, né? Como é o caso aqui da energia hidrelétrica, a energia da água. Essa energia hidrelétrica, ela tem muitas vantagens e ela tem muitas desvantagens. Todas as fontes de energia têm as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Procura-se ver qual a menor, a que possui menos impacto no meio ambiente. Então, aqui na página 177, está falando que na Europa utiliza muito, né? Não utiliza tanto assim, porque eles não têm, para precisar usar energia hidrelétrica, precisa de um terreno um pouco mais alto, para as quedas da água elas ativarem as turbinas dos motores e gerar energia. Ó, aqui está mostrando a maior usina hidrelétrica, tá, do mundo. Aliás, a segunda, né? A primeira está aqui no Brasil. Foram necessários 40 mil trabalhadores para construir a hidrelétrica Três Gargantas. Levou 17 anos e 28 bilhões de dólares. Não estou enganado se ela é a primeira ou se é a segunda do mundo. Depois eu vou te dizer direitinho. Tá, ó. As vantagens é uma fonte de energia, pode se renovar, pode ser utilizada novamente, a água, né? O processo de energia não emite gases tóxicos na atmosfera. O reservatório pode ser utilizado para diversos fins, como produzir peixes, camarões, regularizar a vazão dos rios, baixos custos de manutenção de operação, não sofre com variação do preço do petróleo. Que a gente sabe que todo dia o petróleo varia de preço, por isso todo dia a gasolina está um preço diferente. As desvantagens são, provoca lá o assoreamento dos rios, né? Pode matar os rios, no sentido de matar a vida dos rios, não o próprio rio em si, mas matar os peixes, porque vai atrapalhar quando eles estiverem desovando, né, que é também chamado de piracema, o período de desova dos ovos. Pode acontecer essa perda dessas árvores, porque aí vai precisar, quando tiver muita água, pode soltar a água, né, tem muito volume de água, então pode provocar aí a morte de árvores, né, e a morte de animais. Então, deslocamento da população, porque em alguns casos de populações ribeirinhas, populações que moram na beira-rio, há feita desapropriação dessas terras, né? Às vezes as famílias são indenizadas, às vezes não são indenizadas para saírem do local, ou não, tem pessoas que resistem a essa saída e as enchentes podem até chegar a matar essas pessoas, aí a derrubar as suas casas. Ok, aqui na página 178 a gente tem essa produção de energia por quilowatts, né? Acredito que aquela lá seja a maior do mundo mesmo. Três Gargantas, a usina hidrelétrica de Três Gargantas na China seja a maior do mundo. Até porque a China está aqui como a produtora número 1 de energia em quilowatts, energia em usina hidrelétrica, tá? Em segundo lugar vem o Brasil, depois Canadá, Estados Unidos e assim por diante. Isso porque o Brasil tem muito recurso energético, né? Só não é utilizado. Aqui na página 179 está mostrando que a Europa e a Ásia, elas utilizam também muito essa energia termonuclear, né? Até eles enriquecem muito urânio, que é o principal material que é utilizado nessas energias, nessas usinas termonucleares. O urânio é um material, uma substância radioativa, né? Um minério radioativo. Eles utilizam muito isso. Vai dar o exemplo do acidente que aconteceu em 1986, em Chernobyl, lá na União Soviética, quando a Rússia era chamada de União Soviética, tá? Que era a Rússia e mais 15 países. Então, aconteceu isso, aconteceu o acidente na usina de Fukushima, no Japão, em 2011. Aconteceram alguns acidentes. E é isso que está falando, as vantagens e as desvantagens. A vantagem é não contribui para o efeito estufa, né? Pode ser instalado em áreas reduzidas. Urânio é altamente energético, urânio é fácil de ser conseguido.
As desvantagens pode emitir radioatividade, pode causar resíduos, o descarte, né? Na hora de você descartar esse lixo radioativo. Que aí o urânio, quando tiver as partículas que não forem utilizadas, é altamente contagioso e pode matar pessoas, né, com câncer, com doenças provocadas pela radiação. Então, e para descartar isso, né, tem que fazer, um processo muito longo, chumbar a terra, abrir buracos bem fundos mesmo para não contaminar as águas, contaminar os lençóis freáticos. É muito difícil, assim, muito complicado lidar com a energia nuclear nesse sentido na hora de descartar. Os maiores produtores de energia nuclear são Estados Unidos, França, Rússia e Coreia do Sul. Aqui na página 182 está falando também dessas termoelétricas, né? As usinas que usam essa energia termoelétrica para poder funcionar, né? Geralmente as caldeiras a vapor, né, utilizam isso, ou também utilizam a energia da própria terra, tá? Então aqui, ó, principalmente na China, onde o carvão mineral é abundante, polui muito a atmosfera. Então, dessas desvantagens é essa alta poluição, né? A vantagem é o rápido processo de montagem e desmontagem das usinas, facilidade de construção, atende bem os países que não têm recursos limpos, como a energia solar, energia eólica, enfim. Custo-benefício, para alguns países é bom, porque não tem outras fontes limpas, né? Mas causa também a chuva ácida, como está aí na imagem na página 183, quando esse nitrogênio e esses várias substâncias químicas elas retornam nas chuvas e aí destrói muitas estátuas, é capaz de matar pessoas, enfim, porque você na usina termoelétrica você está emitindo gases como nitrogênio, como ácido sulfúrico na atmosfera e eles terminam voltando para a atmosfera. Aí um desses maiores produtores de energia termoelétrica, China, Estados Unidos, Índia e Japão. Nesse momento a gente continua já.